Paz do Senhor, amado. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o momento da Bíblia, para você conhecer melhor e para você viver uma vida em plenitude com Deus. O tema de hoje é Levítico. O livro de Levítico tem como personagem principal o povo de Deus, o povo que está no deserto, que saiu do Egito e que ainda está andando pelo deserto. Mais especificamente, o livro se chama Levítico porque ele trata dos levitas, porque ele trata de uma tribo chamada de levitas, vindas de Levi. Em verdade, ele está trazendo todas as regras, tudo que é relativo ao trabalho, ao serviço da tribo de Levi entre o povo de Deus. Na verdade, esse livro está dividido em vários pedaços, ele trata de várias coisas. Então ele vai tratar, primeiro, do sacrifício e da santificação, das mais variadas formas de sacrifício. Ele trata do sacerdote, dos seus afazeres, de como ele deve cumprir a sua missão, o seu trabalho, as regras do dia a dia, tudo que é necessário para viver em comunidade. E ele traz o dia da expiação, que é um dia especial, um dia de santificação. E ele traz também, por último, toda a determinação das festas, tudo aquilo que o Senhor está dizendo para o povo festejar, para glorificar, para louvar o nome do Senhor. Em relação ao sistema sacrificial, nós vamos encontrar aqui estas formas de sacrifício. Um deles é o holocausto, e todo o animal deve ser queimado para que surta o efeito desejado. Não vai sobrar nenhuma parte, ninguém come desses animais. Qual é o animal que vai sofrer o holocausto? Será sempre um macho sem defeito nenhum. E por que nós fazemos o holocausto? Ele é feito para expiação dos pecados. Existe uma outra forma de sacrifício, que é a oferta de manjares, conhecido como oferta de manjares, e se queima uma porção simbólica deste alimento. Tá? O resto, os demais, vão ser comidos pelo sacerdote, tá? E ele é constituído não de animais, mas de bolos, cereais, e sempre vai ter um pouquinho de sal para a oferta. Por que se faz a oferta de manjares? Como é uma oferta de gratidão, quando o povo está grato por alguma situação. Existe um terceiro tipo, que é o chamado sacrifício pacífico, e ele pode ser encontrado em três formas diferentes, em três situações diferentes. Ou por gratidão, ou porque foi feito um voto, ou por razões voluntárias, por razões em que a pessoa quer fazer. O que se queima é, na verdade, a gordura, o restante é comido, é feita uma refeição, e nesta refeição estão não só o sacerdote, mas também como o ofertante. Então é uma comunhão entre eles. Os animais que se fazem é sempre macho ou fêmea, agora pode ser a fêmea também, mas ela não pode ter defeito. Eventualmente, um pequeno defeito era admissível, mas, em regra, podia ser sempre sem defeito. Tá? O motivo era sempre comunhão, era sempre uma gratidão, ou porque a pessoa teve um livramento, ou porque a pessoa recebeu uma bênção. A oferta pelo pecado é o quarto tipo de sacrifício, se queima a gordura e o restante é comido pelo sacerdote. O animal que pode ser utilizado aqui pode ser um novilho, pode ser um bode, pode ser uma cabra, e é sempre sem defeito. Tá? E a razão para isso é para a purificação, uma vez que é oferta pelo pecado. Então a pessoa consciente de que pecou, ela oferece para purificação. E a oferta pela culpa, vai ser queimado a gordura, o restante do animal vai ser comido pelo sacerdote, e o animal que se oferece normalmente é um carneiro, e esse carneiro deverá ser sem defeito. E
o motivo para esse sacrifício é a culpa, né? Quando a pessoa se sente com culpa ou porque ocorreu alguma profanação de algum objeto, de algum local, etc. Então se faz esse sistema sacrificial. Os animais que poderiam ser comidos e que poderiam ser oferecidos também. Ele pode ser servir de alimento e pode ser oferecido também. Pode ser um mamífero, e aí ele tem que observar que a unha seja fendida e que ele seja um ruminante. Se ele for de unha fendida e não ruminante, ou se ele for ruminante e sem unha fendida, não podia. Por exemplo, camelo, coelho, lebre, porco, não era possível. Eles são animais impuros. As aves podem ser todas as aves, exceto as aves de rapina e as chamadas necrófagas. De réptil, nenhum era admissível. Nos aquáticos, ele tinha que ter ou barbatana ou escama, né? Se ele fosse um peixe de couro, não era possível comer. Crustáceo não era possível comer, lagosta não era possível comer, camarão não era possível comer. Todos esses eram chamados impuros. Dos insetos, a maioria representada pelos gafanhotos. Todos os demais eram chamados de impuros. Vamos dar uma olhadinha nos desenhos aqui, você vai entender melhor, tá? Então, em relação aos mamíferos, podiam ser todos esses aqui: boi, ovelha, cabra, veado, gazela, antílope, todos esses semelhantes. Não podia ser camelo ou dromedário, que são parecidos, a lebre e o arganaz, que é um mamíferozinho pequenininho, e o porco. Esses não podiam ser comidos, nem oferecidos. Em relação às aves, podia ser qualquer uma, menos o falcão, o gavião, o corvo, a coruja, a gaivota, o pelicano, o abutre, porque todos estes se alimentam ou de carne ou se alimentam de carne podre, né? Eles são necrófagos, eles se alimentam de cadáveres, então não podia. Entre os répteis, absolutamente nenhum, nem crocodilo, nem lagarto, nem camaleão, nem lagartixa, nem o que eles chamam de geco, que é um tipo de lagarto, nem cobra, nem absolutamente nenhum tipo de réptil. Morcego também não era permitido comer morcego. Hoje a gente sabe, né, uma das razões pelas quais isso era proibido. Entre os insetos, poderia ser o gafanhoto, o grilo, a locusta, né, locusta migratória, é um tipo de gafanhoto. E não poderia barata, besouro, formiga, cigarra, abelha, morimbondo, aranha, mosquito, isso tudo não era possível. Finalmente, meus queridos, amados do meu Pai, nós temos aqui a determinação das festas. Né? Então, aqui Deus está dizendo ao povo que ele poderia festejar, e festejar glorificando, dando honras, dando glórias ao Senhor. As principais festas, feriados, são estes que eu coloquei aqui em resumo. O sábado, que era todo o 7º dia, que era o dia de descanso. O ano sabático era o 7º ano, dando a ideia aqui do 7º dia em relação a ano. Então, o 7º ano era também o ano de descanso. Nem se plantava nos lugares. O ano de jubileu era o 50º ano. Então, os 7 anos sabáticos, não, 7749. Então, no próximo ano era o chamado ano de jubileu. Era um dia, um ano, e havia um dia específico de libertação, de cancelamento de dívidas. Tudo zerava. Quem tinha dívida zerava, quem era devedor zerava, quem tinha aí que tinha dado a sua terra em pagamento recebia de volta. A Páscoa, que os amados lembram que o festejo pela libertação do Egito é no 1º mês,
primeiro mês ele conta aqui como o primeiro mês, então no primeiro mês é feita a Páscoa, em alguns dias depois é feita a festa dos pães asmos, porque eles festejam a saída apressada do Egito, então eles não colocavam fermento no pão, eles comiam o pão para simbolizar a pressa com que eles saíram do Egito. E logo em seguida, né, ainda no primeiro mês, a festa das primícias, que eram aí uma festa de gratidão, porque estavam sendo colhidas as primeiras colheitas, então se fazia as ofertas todas. Havia a festa de Pentecostes, ou festa da colheita também, no terceiro mês, né, e eles agradeciam todas as bênçãos que recebiam. Havia no sétimo mês 3 festas, a primeira delas a festa das trombetas, já no início do mês, com uma apresentação perante o Senhor, buscando o seu favor, buscando a sua bênção. Alguns dias depois, o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, e neste dia os sacerdotes se purificam, purifica-se o templo, purifica-se o povo, e é neste dia que se entra no Santo dos Santos. E é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, é ainda no sétimo mês, mas no finalzinho do mês, ele recorda a viagem do Egito para Canaã. Todas essas festas ainda existem, os judeus ainda festejam, e é interessante você observar que esta última festa, a festa dos tabernáculos, das cabanas, por mais que as pessoas tenham casa, elas fazem uma cabana, nem que seja no quintal da casa, e elas ficam nesta cabana, né, elas ficam nessas tendas para festejar a viagem e a entrada na Terra Santa, na terra de Canaã. Amém, amados? Bons estudos.